É, meus amigos, tomamos no rabo de novo, né? Dessa vez pra Noruega. Foram 5 jogos na história contra esses caras, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Fica comigo porque eu vou te provar porque que essa vergonha, né? Porque é uma vergonha, tem tudo a ver com o futuro do nosso jiu-jitsu. E aí, guerreiro, tudo certo? Cara, eu assisti o jogo do começo ao fim, como 100% dos brasileiros aí. Terminei com aquele sentimento que eu não lembrava, que fazia tempo que eu não sentia, cara. Vergonha da seleção brasileira, vergonha mesmo, daquela que aperta o peito. 2-1 pra Noruega, eliminado nas oitavas de final, a pior campanha do Brasil desde 1990, se eu não me engano, 36 anos atrás. Você sabe que esse canal aqui é sobre jiu-jitsu, mas hoje a gente vai falar sobre futebol, porque o que aconteceu no domingo é um aviso gigantesco, piscando na nossa cara aqui, tá? Porque tem tudo a ver com jiu-jitsu. E, claro, tem um lance que me deixou mais puto ainda, daqui a pouco eu chego nele. Então já solta o like maroto aí nesse vídeo e é óbvio que eu quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Se você tem mais de 30 anos de idade, você lembra do que era ver a seleção brasileira entrar em campo, né? O adversário ele já entrava derrotado. A pergunta não era se o Brasil ia ganhar, claro, né? A pergunta era de quanto o Brasil ia ganhar. O goleiro adversário vivia se benzendo à trave porque era um milagre a bola não ter entrado. O técnico do outro time montava praticamente um ônibus na frente do gol ali, tentando sair vivo daquela situação. Isso era Brasil, era colocar medo nos adversários. 5 Copas na prateleira, o único país que jogou todas as Copas do Mundo na história. O futebol tinha um dono, né? Tinha um endereço. E esse endereço era Brasil. Eu lembro muito bem, em 2002, né? Como se fosse ontem, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, o mesmo time. Ser brasileiro no futebol era tipo ser faixa preta rolando com faixa branca, entende? Todo mundo sabia como aquilo ia terminar. E sabe qual foi o veneno? Exatamente esse. A gente achou que aquilo era eterno, que craque nascia em árvore. Enquanto a gente comemorava olhando pro passado, o resto do mundo tá trabalhando pensando no futuro. E agora corta, né? Vamos parar um pouco de história, corta pra esse último jogo. MetLife Stadium, oitavas de final, 12 minutos, Matheus Cunha dribla o zagueiro, sofre o pênalti, chance de ouro, Brasil, Copa do Mundo, 200 milhões de pessoas assistindo aquele negócio ali, o Brasil perde o pênalti. E aí quem aparece? O Haaland. Primeiro num cruzamento na cabeça dele, depois ele recebendo o livre, com tempo para dominar, ajeitar, colocar no canto, né? Coisa que centroavante faz. A gente, acostumado na história a ter excelentes centroavantes, né? Acabou sofrendo por um baita centroavante que é o Haaland. Não é craque, Haaland não é craque. Tá? É um excelente jogador, mas não é craque, tá longe disso. E aí vai 2-0 Noruega, 2 gols deles, 7 na Copa do Mundo, tá indo muito bem, dividindo a artilharia aí com o Messi e tal. O Neymar entrou lento em campo, mas ainda conseguiu. O Brasil sofreu mais um pênalti, ele foi lá e descontou nos acréscimos. E aí, meu amigo, já era choro, né? Final de jogo, fim de Copa, Brasil pra casa. Com essa eliminação, o Brasil igualou o maior jejum histórico, né, de Copas do Mundo. O país que era sinônimo de futebol virou tipo aquele lutador que fica contando história de quando ele era bom, de quando ele era campeão, sabe? E essa história, cara, quem ouve não fica com medo, né? Ninguém tem mais medo daquele velho gagá que fica contando a história do passado. Agora, o lance que mais me deixou puto, né, de tudo ali, foi logo no começo, 12 minutos de jogo, 0-0, pênalti pro Brasil. E aí o que acontece? Aquela cena que resume praticamente o futebol brasileiro, tá? O que o futebol brasileiro virou? O Vinícius Júnior, o craque da seleção brasileira, ele pega a bola, segura, olha pra ela e ele entrega pro Bruno Guimarães. Puta que pariu, né? Bruno Guimarães, né? Ele vai lá, bate e o goleiro pega. Bateu mal, quer dizer que ele bateu bem, ele bateu mal. Uma paradinha frouxa, horrível. Bateu muito mal. Para você ter uma dimensão do peso, o Bruno virou o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico a desperdiçar um pênalti durante a Copa do Mundo, tá? E o problema nunca foi perder o pênalti, né? E o problema é que eu não tô falando do Bruno Guimarães, tá? Depois do jogo vieram várias explicações, tá? O Ancelotti falou que a ordem dos matadores foi definida antes, com base numa estatística de um ano e tal, né? O próprio Vini Júnior falou na zona mista ali, nunca fui vaidoso, o mister escolheu o Bruno, não fugi da responsabilidade. Puta que pariu, né, cara? Oitavas de final da Copa do Mundo, 0-0, você é o camisa 7 da seleção brasileira, você é o cara que mais faz gol da seleção brasileira, o jogador mais badalado do país, o craque do Real Madrid, né? O cara que ganhou tudo na Europa, a bola tá ali, você olha pra ela e você passa a bola pra frente. Você acha que o Messi entregava essa bola pra alguém bater? Você, assim, por mais que o técnico tenha dito, você acha que o Messi ia entregar? Você acha que o Cristiano Ronaldo entregava essa bola pra algum outro? Você acha que o Harry Kane entregaria? Pelo amor de Deus, né? Faça-me favor. Nenhum cara desses entregaria essa bola. Eu sei que você aí, flamenguista, tá com aquela negócio, tá falando do Vini Júnior, não sei o que e tal. Eu tô falando de protagonismo. Se não fosse o Vini, que fosse outra pessoa, quem é o responsável por aquele negócio?
entende? E eu não tô falando nem se o Vini perdesse ou deixasse de perder, né? Não é nem essa a questão. Eu tô falando que era ele que tinha que ter batido. Levantar a mão pra bater o pênalti mais pesado da sua vida é obrigação de quem veste a camisa do Brasil, principalmente de quem é o craque do Brasil. Dizer, eu nunca fui vaidoso pra justificar que passou a vez, pra mim é confessar que você não teve coragem. Homem não foge da responsabilidade. Jaime, mas quem ordenou, né? Foi o técnico que mandou e tal. Guerreiro, a ordem da comissão técnica, ela organiza o time no papel. Personalidade decide o jogo dentro de campo. E o Brasil não tem nenhum cara ali com personalidade. É uma geração frustrada e uma geração derrotada, uma geração fracassada. E o pênalti, cara, foi só a cereja do bolo, tá? Porque se você pegar a Copa inteira do Vini, o padrão aparece. Vamos revisitar? Vamos lá? Estreia, empate 1-1 contra Marrocos, ok? Segundo jogo, né? 3-0 contra Haiti, contra o bravo Haiti, viva nós! Aí sim, né? O Vini jogou bonito, deu show, botou a bola pra frente, parecia o melhor do mundo, né? Terceiro jogo, 3-0 contra a Escócia. Caraca, a Escócia, né? De novo um baile, de novo o Vini gigantesco, né? Aí chega o mata-mata, chega o Brasil e o Japão, né? O Brasil se cagou todo, né? Saiu perdendo pro Japão, só virou o jogo no segundo tempo, né? Gol do Casimiro, que até então tava odiado todo mundo, fez uma cagada de fazer o gol, foi uma cagada, vamos lá, né? E gol do Martinelli, que entrou muito bem naquela partida. E aí quando veio o adversário, né, de verdade, né, pro Brasil, né, que foi a Noruega, que é apenas um adversário de verdade, não é um bicho-papão. O gigante dos jogos fáceis, né, escolheu ali, né, ficar atrás do Bruno Guimarães na hora do pênalti. Será que de verdade se mede o contrário? Qualquer um briga quando o adversário não oferece perigo, meu amigo. O jogo grande é que separa o melhor do mundo do melhor de treino. E você conhece esse personagem aí, né? Você já viu no tatame também, né? É o cara que amassa a faixa branca no treino, mas some no campeonato. É o competidor que só se inscreve quando a chave tá fácil. Talento sem personalidade é enfeite. É bonito de ver quando não oferece perigo, mas é inútil na hora da verdade. O Vini dessa Copa foi isso. E ele é talentosíssimo. Mas o talento dele em campo, cara, ele tem um comportamento de coadjuvante quando o momento exige que ele seja protagonista. A Noruega ficou 28 anos fora da Copa do Mundo. Um país com 5 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes. Sem tradição alguma no futebol. E nesse tempo eles não choraram apenas. Eles montaram um projeto, formaram uma geração. Nas eliminatórias eles venceram 8 jogos que disputaram, meteram 4-1 na Itália, lá dentro do San Siro, lá na Itália, e mandaram a tetracampeã do mundo pra repescagem. O Haaland sozinho fez 16 gols em 8 jogos. E olha, eu não vou ficar aqui babando o ovo para o norueguês, tá? A questão aqui é o contraste. Porque o problema dessa história não mora lá, ele mora aqui. Enquanto eles formavam o atleta com paciência, a gente vendia moleque de 17 anos para a Europa antes de aprender qualquer fundamento. O dirigente do seu time, ele sobe o moleque da base porque ele tem 1,80, 1,85 de altura para poder vender logo para a Europa, em vez de trazer um moleque de 1,68 m que joga bola pra caramba, que tá comendo a bola. Mas esse moleque vai dar dinheiro a longo prazo, enquanto o moleque de 1,90 m de altura, ele consegue vender pra Europa rapidinho e fazer grana, fazer caixa. É aí que a gente tem que ficar puto. O placar desse último jogo aí não nasceu no domingo. Ele foi construído por mais de 20 anos de escolha errada de um lado e 20 anos de trabalho duro do outro. E aqui entra uma frase que você já ouviu falar aqui no canal mais de 1000 vezes, tá? Domingo ganhou a prova mais dolorosa possível de que consistência supera talento. Supera no tatame, supera no campo, supera na vida. Talento a gente sempre teve de sobra aqui no Brasil. O que a gente abandonou foi a consistência. Agora a pergunta que me fez gravar esse vídeo aqui, né? O mapa dessa história toda aqui, o jiu-jitsu brasileiro tá aonde? A gente é a Noruega ou a gente é o Brasil do futebol? Hoje, a resposta honesta. A gente ainda é uma grande potência no jiu-jitsu. O jiu-jitsu nasceu aqui, os maiores nomes do jiu-jitsu são nossos, as maiores equipes têm o DNA brasileiro, só que o futebol brasileiro também já foi exatamente isso. Ele deu vários sinais antes de afundar. E presta atenção nos sinais que o nosso esporte aqui já tá dando. Sinal número 1, o dinheiro do esporte mora lá fora. Os maiores eventos, as maiores premiações, os maiores patrocínios da luta agarrada estão nos Estados Unidos. E o atleta de alto nível vai pra onde? Vai pra onde o dinheiro tá, meu amigo. Sempre foi assim. O futebol brasileiro perdeu os craques para os clubes europeus e virou exportador de matéria-prima. A criança brasileira nasceu vendo o ídolo pela televisão, de madrugada, com um escudo europeu no peito. Agora, meu amigo, troca futebol por jiu-jitsu. A gente tá exatamente nessa fase. Sinal número 2, a base deles tá ficando assustadora. O moleque americano já chega no jiu-jitsu com 10 anos de wrestling, sala de musculação na escola, bolsa na universidade esperando. O moleque brasileiro talentoso treina na academia de bairro, sem preparação física, sem estrutura, pagando a própria inscrição com dinheiro contado. O nosso craque, ele chega no topo apesar do sistema. O deles chega no topo por causa do sistema. Por enquanto, o nosso apesar ainda vence o por causa deles. E a pergunta
pergunta que ninguém quer fazer é, por quanto tempo? Sinal número 3, já aconteceu uma vez e todo mundo fingiu achando que foi uma exceção. O Gordon Ryan passou anos sendo o cara mais dominante do mundo sem kimono do planeta. Um americano treinando com ciência, recuperação e estrutura, enquanto muito brasileiro de elite ainda treinava no improviso, na tradição. 20 anos atrás, um gringo dominar o nosso esporte desse jeito era impensável. Porém, aconteceu com trabalho, enquanto o dono da tradição dormia no ponto. Sinal número 4, o que mais me preocupa são que os nossos melhores estão indo pra fora. E eu não tô colocando a culpa em nenhum deles, tá? O cara tem família, tem conta pra pagar, tem janela curta de carreira, mas faz a conta comigo, meu amigo. Pra cada campeão brasileiro que se muda pra ensinar lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é uma geração de moleque brasileiro que fica sem uma referência aqui. A Europa fez isso com o nosso futebol dentro de campo. Os Estados Unidos estão fazendo isso com o nosso jiu-jitsu dentro do tatame. A diferença é que no futebol a gente já perdeu. Porém, no jiu-jitsu ainda dá tempo de reverter. Ah, tá, Jaime, mas eu sou um faixa azul que treina 3 vezes na semana, né, depois do trabalho. O que eu tenho a ver com isso tudo aí, cara? E eu te respondo, meu amigo, você tem tudo a ver com isso. A cultura do protagonismo começa no seu treino. Quando o Vini Júnior entregou a bola, né, porque em algum momento da carreira dele, virou aceitável entregar para outra pessoa o protagonismo. É uma escolha covarde em cima de escolha covarde. Quer um exemplo prático para você resolver amanhã? Observa a sua escolha na hora de você escolher um parceiro pro seu rola. Se você aponta sempre pro mesmo faixa branca leve que você já domina, você tá entregando a bola do pênalti para outro cara bater. Agora inverte a situação. Se você puxa o faixa roxa pesado que sempre te amassa, você vai apanhar 2, 3, 5 treinos. Mas no sexto você já dando incômodo, no sétimo já tá pau a pau e depois já começa a ter um treino melhor pra você. Protagonismo no dia a dia é escolher o desconforto quando ninguém tá te obrigando. Meu amigo, o campeonato só revela o que você decidiu no treino de terça-feira à noite. Valoriza quem trabalha sério. O professor que prepara a aula com plano, a academia que forma criança sem saber que não vai ter retorno tão cedo. O futebol apodreceu de cima pra baixo, com dirigente ruim, com dinheiro fácil, com um torcedor que aceitava qualquer coisa. O jiu-jitsu ainda é nosso, ainda é da comunidade. Nós ainda decidimos aquilo que tem valor. Para de achar que ser brasileiro é vantagem competitiva. Meu amigo, passaporte não passa a guarda de ninguém. Tradição não finaliza ninguém. O que ganha luta, o que ganha campeonato, o que ganha Copa do Mundo é o que a Noruega fez. Trabalho bem feito, repetido, com paciência. O dia que a gente esquecer isso no jiu-jitsu, marca aí no seu calendário, tá? A gente vai tomar pau também no jiu-jitsu. A nossa Noruega já tá treinando em algum lugar. E quando a gente vê, ela já tá atropelando a gente. O futebol brasileiro morreu da arrogância, mas o nosso jiu-jitsu ainda tá vivo. E a gente acabou de ver um filme completo de como uma potência de um esporte ela morre. Consistência supera talento quando talento não é consistente. Me fala aí nos comentários, né, se você acha que o jiu-jitsu também pode ir para esse caminho do futebol ou eu tô exagerando. Pode discordar à vontade, sem problema nenhum, com educação. É claro, se você chegou aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa conversa a gente vai ter várias vezes ainda, né? Tamo junto, forte abraço.